Vamos. Bom dia a todos e todas, esperamos que estejam bem. As nossas reuniões sempre têm tido pessoas que participam pela primeira vez, então fazemos uma palavra breve para apresentar o que é um SIG. SIG é sigla para Grupo Especial de Interesse. Ele é vinculado à Rede LASAM e à RUT, a Rede Universitária de Telemedicina, que conta com financiamento 100% público. O objetivo do SIG Dietética é promover a difusão e atualização dos conhecimentos técnicos científicos com vista a fortalecer a dietética como área estratégica para a soberania em segurança alimentar e nutricional por meio da realização de estudos, parcerias acadêmicas, interinstitucionais, seminários e outros meios de intercâmbio científico e de diálogo com a sociedade. O SIG Dietética é coordenado pelo Laboratório de Dietética Experimental da Unifesp, que tem sua gestão partilhada com um comitê executivo formado pelas professoras Angélica Maurício, da UFPR, Aline Rissato Teixeira, da Faculdade de Saúde Pública da USP, Betsabeth Slater, da Faculdade de Saúde Pública da USP, Caroline Capitani, da Faculdade de Ciências Aplicadas da Unicamp, Lilia Zago, do Instituto de Nutrição UERJ, Lúcia Guerra, da Universidade Federal do Mato Grosso, eu, Isabelle Santana, também do Instituto de Nutrição UERJ, Josiane Stellucci, da Unifesp, Manuela Mica Gilmori, da UFSC, Samantha Mescolotto, da Unifesp, e Semiramis Domeni, da Unifesp. Alguns informes para melhorar a nossa comunicação nessa sessão. Essa reunião está sendo gravada. Então, para evitar ruídos do ambiente, por favor, mantenha o microfone no mudo, que ao final da apresentação nós vamos fazer uma rodada para comentários e perguntas. Então, pode usar o microfone ou o bate-papo. A sessão dura 1h30 e vamos tentar reservar o tempo final depois da exposição das convidadas e convidados para a pergunta. As inscrições podem ser feitas pelo chat ou sinalizando com o emoji da mãozinha levantada que você pode acionar ao clicar com o botão direito sobre o seu nome. E com muito prazer eu apresento a nossa convidada de hoje, que também é membro do SIG Dietética, Manuela Mica Gilmori, é graduada em Nutrição na Universidade Federal de Viçosa, tem mestrado e doutorado em Nutrição na Universidade Federal de Santa Catarina, com doutorado de sanduíche no Center for Food Policy na City University London, no Reino Unido, onde é membro visitante. Ela também é membro do Grupo de Pesquisa Nutrição, Alimentos e Alimentação Coletiva, da Universidade Federal de Alagoas. Ela é professora adjunta do Departamento de Nutrição da Universidade Federal de Santa Catarina, na área de alimentação coletiva. Foi professora da Faculdade de Nutrição da Universidade Federal de Mato Grosso e da Universidade Federal de Alagoas, tendo tido ainda um exercício provisório no Departamento de Nutrição da Faculdade de Medicina da Universidade Federal do Rio Grande do Sul, na área de alimentação coletiva. Ela tem experiência com os seguintes temas na área de nutrição: habilidades culinárias, planejamento de restaurantes e de cozinhas, programas de intervenção culinária, técnica dietética, alimentação coletiva, adaptação transcultural e validação de instrumentos. Manuela, é um prazer ter você aqui com a gente no SIG, como membro do SIG, também agora compartilhando a sua experiência com pesquisa e extensão. Então, fique à vontade, vai ser um prazer te ouvir. Obrigada, Isabelle. Bom dia a todos e todas. É um prazer e uma honra, né, estar apresentando aqui um projeto que eu coordeno, Nutrição e na Cozinha, trazendo a experiência com culinária na pesquisa e na extensão. Antes, né, para mostrar o motivo, né, que culminou na criação desse projeto, um breve histórico, né, de como que a culinária apareceu como experiência, né, e vingou nessa atuação em pesquisa e extensão na minha trajetória acadêmica, né? Então, desde que eu estive na UFAL, eu criei o projeto Zero Trans, que a gente ofertava oficinas culinárias, no momento que a gente estava revitalizando o laboratório de técnica dietética lá, né? Eu ingressei lá para atuar na disciplina de técnica dietética, uma das disciplinas. Quando eu fui para a UFSC, na pós-graduação, para fazer o doutorado, é que eu iniciei meus estudos científicos tratando a culinária, né, e o tema habilidade culinária como objeto
científico mesmo, né? Então, foi quando eu fiz uma pesquisa para adaptar um instrumento, né, um questionário de avaliação de habilidades culinárias, que foi validado. Né? No final do doutorado, eu tive a oportunidade de fazer o doutorado de sanduíche na City University of London com o professor Martin Cararra, que até hoje ele é parceiro, colaborador do projeto, né? Então, ele que criou várias políticas, né, e foi consultor de várias políticas relacionadas à alimentação, introduzindo o tema da culinária e habilidades culinárias, não só no Reino Unido, né, mas também ele ajudou vários outros países, como a Austrália, dentre outros. E quando eu finalizei o doutorado, né, eu fui para a URGS, e aí que eu criei, de fato, o projeto Nutrição é na Cozinha, e na época a gente tentou o edital do CNPq, a gente conseguiu, para iniciar em 2019. No entanto, em 2019 eu vim aqui para a UFSC, onde estou até hoje, né, e eu trouxe o projeto junto com o financiamento e mantive a parceria com a URGS, né? Então, a UFSC e a URGS tocando o projeto Nutrição na Cozinha, no modo pesquisa, né? E na pandemia, várias coisas aconteceram, várias adaptações foram necessárias, principalmente porque a gente tinha esse financiamento do CNPq. A gente adaptou todo o projeto e foi possível criar o projeto de extensão, trabalhando mais no cenário virtual com mídias sociais, canal do YouTube. E, além disso, a gente agregou outras 2 universidades, né? A UFAL, por onde eu já tinha passado, e a gente ganhou de presente a UFRN com a professora Bruna Lima Maciel, que hoje também é co-líder do projeto. Em 2024, né, com essa co-liderança da professora Bruna, a gente ampliou parcerias com mais outras universidades, e hoje a gente tem 12 universidades participando desse projeto multicêntrico, trabalhando tanto com pesquisa quanto extensão. Então, a minha fala, né, hoje vai organizando, assim, tentando dar uma organizada. Eu vou falar das premissas, perspectivas científicas do tema culinária, né? Vou falar sobre o que é o projeto, a experiência com pesquisa e extensão, e finalizar com algumas lições e perspectivas do projeto. Então, historicamente, a culinária, ela foi sofrendo algumas transformações no seu enfoque, né? Então, essa análise histórica foi baseada numa revisão de literatura, né, de um artigo que eu acabei publicando já em 2018, né? Então, ela precisa até ser atualizada, mas muita coisa ela vigora para hoje também, né? A culinária, desde a antiguidade, né? Muita gente aqui, a maioria experts da técnica dietética, já sabe muito bem, muito mais que eu, né? Surgia, né, com os princípios da dietética de Hipócrates, né? Essa relação do alimento com a saúde ou com uma cura de uma doença, as modificações desse alimento em termos dietéticos, né, para fazer um bem para a saúde e para o corpo. Já lá no século XIII, e entre século XIII e século XVII, é que foram surgindo a culinária com um enfoque mais da arte, né, e os princípios gastronômicos lá na França. E depois, dando um salto, né, e vindo aqui para o Brasil, a culinária veio, né, para ser tratada, em primeiro momento, como objeto científico, dentro do contexto da técnica dietética, né, principalmente pela figura da Lisenote Ornelas, né, uma das primeiras nutricionistas aqui do Brasil, que fez a sua escola com Pedro Escudeiro. Ela trouxe vários ensinamentos, né, para nós, sobre a culinária como objeto científico, né, tratando como ciência. Foi quando foi publicado o primeiro livro de técnica dietética, que até hoje a gente usa nos cursos de nutrição, complementados aí com vários outros livros mais atualizados, né, principalmente aqui com a professora Semiramis, né, que também está aqui. Mas esse primeiro boom surgiu nesse momento e que deu um impulso para a culinária como ciência na nossa área. E aí, dando o salto, né, da década de 70 até meados de 2000, juntamente com a transição nutricional, a culinária ela foi se perdendo como um foco científico,
não necessariamente se perdendo, né? Mas o enfoque foi dado, e que também é super importante, né? Na questão dos modelos dietéticos, os padrões alimentares, focados muito na composição nutricional, na composição de nutrientes, também porque acompanhou a transição nutricional que não só o Brasil estava passando, mas o mundo como um todo, né? E a partir da década de 90, e talvez paralelo a isso, né, a gente começava a ver mais a difusão da culinária em programas de TV, com os chefes de cozinha, né, isso sendo disseminado no Brasil e no mundo todo, até os dias de hoje, e a partir da meados da década de 95, não tanto aqui no Brasil, mas no Reino Unido, Canadá, Nova Zelândia, uma preocupação do sentimento de perda da culinária ou da habilidade culinária, provocando uma certa influência no estado de saúde das pessoas, principalmente com relação ao crescimento da obesidade, uma alta prevalência de obesidade. Então, nesses países, era muito mais comum, começou muito mais cedo, o uso mais frequente, mais usual de alimentos industrializados, prontos, ultraprocessados, né? Na época nem tinha essa classificação, mas era mais usual entre as famílias do que aqui no Brasil. E, além disso, esses países tinham a culinária nos currículos das escolas para as crianças, porque nas casas as pessoas já não tinham mais essa transmissão dos conhecimentos culinários entre as gerações, e aqui no Brasil não era tanto como nesses países, né? Mas isso nas escolas foi retirado, então esses países se preocuparam mais com isso, começaram a analisar essa relação, sem a culinária nos currículos, esse aumento de obesidade, essa alimentação ruim, pode ter alguma relação, e essa preocupação dos pesquisadores e das pessoas envolvidas nas políticas públicas, preocupada com isso e tentando resgatar essa questão da culinária nas políticas de alimentação desses países. Então, assim, né, com base nisso, e quando eu comecei a investigar esse tema, a gente não tinha também uma definição sobre a culinária, mais de forma científica, né? A gente tinha muita coisa vinda do dicionário mesmo, né? Então eu fui tentando, nessa revisão de literatura, sistematizar algumas definições, né? E apareceu esse histórico, né? Então a gente tem algumas coisas aí do enfoque da culinária para ser tratado como objeto científico. E aqui dentro dessas premissas, nessa difusão na mídia que a gente vê, né, por meio de chefes famosos, artistas, culinaristas, seja lá o nome, né, alguns muito ainda com enfoque na gastronomia mais gourmetizada, né, não gosto muito desse termo, mas às vezes não é muito aquilo que é próximo das pessoas, do que as pessoas fazem em casa, né, raras exceções, e também alguns agora, né, trabalhando com a questão da alimentação saudável, que é muito bom também, né? O exemplo aqui da Rita Lobo, que ela traz muitas recomendações do guia e aplica na prática. E também nas mídias sociais, né, as pessoas divulgando muita coisa sobre culinária, pratos bonitos, ornamentados, os gourmetizados, né, como eu tinha falado anteriormente, mas ninguém, por exemplo, posta sobre o clássico arroz e feijão. É muito raro você ver isso, né? O básico, tem muita coisa elaborada para o saudável, mas focado no fit, né? Enfim, mas a gente não vê o clássico arroz e feijão, né? Tudo que é mais aparentemente gastronômico. E nas políticas públicas a gente também teve um avanço aí, né, com a culinária e a habilidade culinária em si, com o Guia Alimentar, né, publicado em 2014. A gente tem uma revisão aí de literatura muito interessante, né, coordenada pela professora Aline, que é aqui também do grupo, né, falando da habilidade culinária nos documentos oficiais, né, de políticas públicas. Tem vários outros documentos, não só esse, né, mas o guia foi que deu o primeiro start falando da habilidade culinária, né, mas a culinária já aparecia nesses outros documentos, né, principalmente ali o Marco de Referência de Educação Alimentar e Nutricional, né, publicado lá em 2011, e também tinha já o Consenso sobre Habilidades e Competências do Nutricionista no âmbito da saúde coletiva,
mas falando de oficinas culinárias, a culinária sendo trabalhada como instrumento de promoção da alimentação saudável. Então, dentro dessas premissas, a gente vai para as perspectivas científicas, né? Quando a gente faz em qualquer base de dados, né, um pouco mais consistente, a gente coloca os termos culinária, habilidade culinária, e aqui no MEIN aparece quase 34 mil publicações, né? Claro, é de diversas áreas, né, de estudos, com diferentes enfoques, né? Não estou dizendo que são boas publicações, mas tem bastante, é muito, né? 34. A gente afunila um pouco e a gente vê ali, quando a gente bota lá embaixo, habilidade culinária e combina com promoção da saúde, ou com dieta saudável, alimentação saudável, até com doenças crônicas não transmissíveis, isso reduz um pouco, mas ainda é muito, 14 mil publicações, né? E quando a gente fala de revisão sistemática, né, que é para tratar evidências sobre habilidade culinária, chega a 1.800 mais ou menos publicações. Claro que logo na primeira página eu já vi ali, tinha outras revisões que não eram sistemáticas, mas de todo modo é um tema que na visão científica está sendo muito estudado, né? Então não é pouco, né? A gente acha que é pouco, mas não é. E está lá sendo pesquisado, né, em diferentes enfoques, só a gente precisa ver a qualidade dessas publicações. E nessa indagação toda, a gente precisando trabalhar a culinária de modo científico, né, eu fui tentar, né, estudei bastante, fiz a revisão para trazer um conceito inicial, porque na literatura que foi investigada na época, né, não tinha um conceito, principalmente de habilidade culinária, que era o que eu queria trabalhar na temática da minha tese, durante o doutorado. Então, a partir disso, né, resumindo, o conceito que a gente trouxe foi que a habilidade culinária se refere à aplicação do conhecimento, da atitude das pessoas, da confiança para a prática, desde o planejamento de refeições, a escolha, compra, pré-preparo e preparo dos alimentos, sejam esses alimentos in natura, minimamente processados, ultraprocessados e até ingredientes culinários, né? É um conceito mais técnico, né, mais no nível individual, e hoje, depois disso, surgiram outros conceitos, né? Até a própria Aline trouxe o conceito de habilidade culinária doméstica, a gente tem o pessoal lá da UERJ que fala sobre autonomia culinária, né, que envolve outras questões. Mas aqui o foco foi nisso, para dar um start também, para trabalhar isso mais cientificamente, e para ver como que se avaliaria essas habilidades culinárias. E aí, o modelo conceitual que a gente desenvolveu foi que as habilidades culinárias, ela pode ser tanto centradas na tarefa, como centradas na pessoa. E aí, na tarefa, envolve o uso, vai depender do tipo de alimento que a gente usa para definir essa habilidade culinária. Então, pode ser com relação ao uso de alimentos in natura ou minimamente processados, que implica na aplicação de técnicas de pré-preparo e preparo, né, diferentemente do uso de alimentos processados e ou ultraprocessados, que vai requerer pouca ou nenhuma técnica de preparo. Né? Mas alimentos ultraprocessados precisa de habilidade culinária? A gente tem muita gente com alta habilidade culinária, mas que usa muito ultraprocessado, que usa, por exemplo, caldo industrializado, né, tipo caldo quinó. Então, não significa que não vai ter uma habilidade culinária, né? E às vezes ela sabe usar esse tipo de coisa. Ou para aquecer, só para aquecer um alimento, sabe muito bem usar o micro-ondas, porque às vezes não é tão simples usar um micro-ondas. Aqui eu não estou dizendo se é saudável ou não saudável, tá? Estou dizendo para a gente definir o que é habilidade culinária, né? Então, vai depender desse tipo de alimento e por isso aqui centrada na tarefa. E as habilidades centradas na pessoa envolvem as questões individuais, como o conhecimento que a pessoa tem, que é aqui definido como conhecimento culinário, e aí tem várias esferas do conhecimento culinário, que são relacionadas a habilidades perceptuais e habilidades conceituais, que é no nível mais empírico. As habilidades perceptuais, por exemplo, são aquelas habilidades, a capacidade da pessoa de conhecer sabores, texturas, aromas, por exemplo, ela saber
ela está fazendo ali um creme patisserie, ela saber o ponto da textura em que ela pode acrescentar a gema que não vai coagular, né? Isso é um pouco mais empírico, mas é uma habilidade perceptual e é um conhecimento culinário. A habilidade conceitual, por exemplo, se refere à pessoa conseguir predizer resultados de uma receita, ela conseguir saber como substituir determinados ingredientes, e o conhecimento acadêmico envolve noções um pouco maiores, né, de composição de alimentos, de higiene dos alimentos. Então, tudo isso é envolvido no conhecimento culinário. Já a atitude culinária se refere ao interesse da pessoa em cozinhar ou o desinteresse, né? Pode ser, então, mais positivo e mais negativo. Então, há o interesse se ela gosta de testar novas receitas, se ela acha que preparar refeições em casa é mais saudável do que comer fora. E as atitudes negativas, por exemplo, a pessoa não gosta de cozinhar porque dá muito trabalho, toma muito tempo, né? Então, tem várias questões envolvidas na atitude culinária que às vezes perpassa um pouco do nível individual, né? Às vezes a pessoa não tem tempo, às vezes tem outras questões financeiras, e ela não vai querer cozinhar, né? São barreiras, né, para cozinhar, mas também tem as atitudes positivas, que são os facilitadores, relacionados aos facilitadores. Já a confiança culinária, a gente se refere à autoeficácia da pessoa, né, segurança da pessoa em desempenhar diversas tarefas na cozinha, não só técnicas culinárias específicas, mas também a capacidade dela de planejar as refeições, de organizar a sua cozinha para poder preparar, né, alguma receita, por exemplo, de usar diferentes tipos de ingredientes. Então, isso se refere à autoeficácia da pessoa. E às vezes, até autoeficácia para consumir o que é recomendado, por exemplo, recomendado para a ingestão de frutas, legumes e verduras, né? Então, tem a ver com essa confiança culinária. Já o comportamento culinário é o que ela faz na prática, então se refere à frequência com que a pessoa vai para a cozinha, né? A frequência com que ela prepara refeições usando diferentes tipos de alimentos, né? Sejam in natura ou minimamente processados ou processados, a frequência com que ela usa sobras das refeições só para reaquecer ou para preparar um novo prato, enfim. Então, é muito complexo a gente avaliar a habilidade culinária, mas é isso que a literatura nos trouxe e a gente fez esse modelo conceitual para ficar mais visível. E aqui, o que né, tem na literatura, né, que contribuiu para a formulação desse conceito, né? Então, os alimentos e as técnicas culinárias, né, utilizados para formular esse conceito, a gente tem aqui das classificações dos alimentos. A literatura internacional, ela falava muito assim, ingredientes básicos ou ingredientes frescos. Falando de ingredientes básicos, né, se a gente for traduzir para o Brasil, a gente vai pensar em cesta básica, que na época a cesta básica era só alimentos minimamente processados para até processados, né, se é que não tinha ultraprocessado juntos. Então, buscando equiparar aqui com a recomendação brasileira da época, né? Na época que eu comecei a estudar, o guia tinha sido recém-lançado, né? E a classificação nova também. Então, a gente considerou isso como os alimentos in natura ou minimamente processados, né? Dentro da recomendação brasileira. E esse grupo de alimentos, né? Seja ingredientes básicos ou in natura minimamente processados, aqui no Brasil, eles vão requerer técnicas, né, de pré-preparo, né, que aqui no Brasil a gente fala de limpeza, subdivisão e união, e na literatura internacional, cooking from scratch, né? Então, assim, cozinhar do zero é o que precisa de habilidade para usar esse tipo de alimento. E só depois a gente vai para as técnicas de cocção. Já os alimentos pré-prontos ou prontos para o consumo, ou alimentos de conveniência, né, que a gente encontra ainda na literatura internacional, é o que a gente tem aqui no Brasil, né, de recomendação, que os alimentos ultraprocessados e processados, que vão requerer mínima ou nenhuma técnica de pré-preparo, né? No máximo uma hidratação, mistura, ou diretamente o aquecimento, ou ele já é pronto para consumo mesmo, tá? E aí, assim, né, baseado em tudo isso, é que surge a Nutrição é na Cozinha, né, que é um projeto hoje de pesquisa e extensão,
né, que busca avaliar e promover as habilidades culinárias para práticas alimentares saudáveis, né? Na pesquisa, a gente tem trabalhado com estudo de validação do questionário, né? A gente desenvolveu o questionário brasileiro de avaliação das habilidades culinárias e alimentação saudável, e os estudos transversais e de intervenção, né, multicêntrico, com parceria de várias universidades, no período da pandemia e posteriormente, né, o ano passado, com mais universidades, com foco na avaliação das habilidades culinárias de estudantes universitários e também um estudo de intervenção, né, para desenvolver essas habilidades culinárias e promover mudanças e alguns desfechos também em estudantes universitários. Na extensão, a gente criou mídias sociais, né, como perfil do Instagram, canal do YouTube, para divulgar informações, algumas orientações mais técnicas relacionadas à promoção do desenvolvimento de habilidade culinária, focado para as práticas alimentares mais saudáveis, também a criação de materiais educativos, e não só no período da pandemia, mas também hoje a gente tem, e a gente vai fazer alguns registros de patente aí, com base nos conteúdos do projeto, e a realização de oficinas culinárias para diferentes públicos, né, na extensão. A gente teve muito tempo atuando com pessoas idosas, um período ali com crianças, adolescentes, com estudantes universitários hoje, né, juntamente com a pesquisa, e a gente pretende trabalhar com profissionais de saúde e profissionais da educação básica para torná-los multiplicadores desse processo. Então, né, como eu tinha mencionado, a gente tem como a criadora e coordenadora do projeto, e a professora Bruna Maciel, da UFRN, né, como co-líder, que ela que está tocando essa parte grande do projeto multicêntrico. O professor Martin Cararre, que desde o doutorado sanduíche a gente iniciou uma parceria, e quando eu criei o projeto Nutrição na Cozinha, ele tem sido um grande colaborador. A professora Margarete Kondrasky, da Clemson University, ela que desenvolveu o questionário original de avaliação das habilidades culinárias, então ela contribuiu bastante na parte do instrumento, e também os trabalhos que ela realizou com intervenção culinária serviram muito de base, né, para o que a gente trabalha hoje. E recentemente a Fiona Lavelli, da King's College, que a gente está iniciando aí uma parceria, a minha mestranda vai para lá esse ano para fazer discussão do trabalho de mestrado dela. E as parcerias nacionais, né, a gente tem a Universidade Federal do Acre, a UFAL de Alagoas, a UFSPA do Rio Grande do Sul, né, de Porto Alegre, a UFMT, a UFPR, a Federal do Recôncavo Baiano, a URGS, a UFRJ, o FRN, nós aqui da UFSC, a Unicamp, nós temos aqui a Carol, né, também do grupo, a Aline ali da USP, com outras professoras também. Então, é uma parceria e colaboração muito rica que a gente conseguiu. Então, na pesquisa, né, a gente tem algumas publicações aqui sobre a validação, a nova validação, né, do questionário. A gente encurtou o questionário depois do que eu validei na tese, né. Aqui tem o acesso aos artigos, né, é um questionário que ele avalia as habilidades culinárias relacionado com o uso e consumo de frutas, legumes e verduras, e também sobre o cozinhado zero, né, incluindo aquelas questões desde o planejamento e também técnicas de pré-preparo. E aqui também tem acesso ao questionário, ele pode ser usado por qualquer pessoa e profissional da área. Aqui, só tentando explicar rapidamente sobre o questionário, né? Aqui é o número de questões e as escalas que o questionário é composto, né? Então, a gente tem essa primeira escala, que é a resposta do tipo sim ou não, que avalia a disponibilidade e acessibilidade de frutas, legumes e verdura em casa, e a última, que é uma escala de múltipla escolha, que avalia o conhecimento de termos e técnicas culinárias. Então, a pessoa respondente tem que assinalar a alternativa correta. Essas escalas do meio são escalas Likert de tipo Likert de 5 pontos, né? Avalia atitude culinária, essa aqui, né, que eu falei sobre interesse em cozinhar, desde discordo até concordo fortemente, o comportamento culinário, que é a frequência para realizar várias tarefas culinárias, desde nunca até diariamente, e aquelas escalas que avalia a confiança
para cozinhar. Então, temos autoeficácia no consumo de FLV, autoeficácia culinária, que se refere desde o planejamento até o uso de algumas técnicas de pré-preparo, e autoeficácia no uso de FLV, que a pessoa responde desde nada confiante até extremamente confiante. E aqui, então, é um cenário, né, desde 2018 a gente tinha somente a UFSC e a URGS, né, no sul do Brasil, 2020 mais a UFRN e a UFAL no Nordeste, 2024 a gente teve todas as demais universidades tendo representação em todas as regiões do Brasil, né, isso em 2024. Essas que estão circuladas em preto são as que têm atividades de extensão também dentro do projeto, né, especificamente com oficinas culinárias, e em 2026 a parceria internacional. Então, lá em 2018 e 2020, a gente avaliava apenas habilidades culinárias no estudo transversal, né, multicêntrico, e em 2024 a gente passou a avaliar não somente habilidades culinárias, mas qualidade da dieta, insegurança alimentar, estresse percebido e também atividade física, porque a gente juntou, essas universidades vieram, né, porque eram o outro grupo de pesquisadores do projeto Brazuca, né, que avaliava de qualidade da dieta para baixo, né, então a gente juntou os dois grupos para avaliar todas essas variáveis, né. E era uma pena que eu não conhecia as demais, os membros aqui do SIGPEX, senão a gente poderia ter feito um pouco maior, né. E aqui é um dos primeiros resultados, né, do transversal feito na COVID, que a gente publicou sobre o preparo das refeições, preparo e consumo das refeições antes e durante a pandemia, né, e a relação desse preparo e consumo com habilidades culinárias de estudantes universitários, né. A gente avaliou dados aqui nessa publicação da UFSC e da URGS, né, identificando que as pessoas com maior nível de habilidade culinária foram associadas com maior frequência do preparo das refeições em casa, utilizando alimentos in natura, né? Então, corroborou bastante com o que a gente tinha de premissa na literatura. E aqui foi um artigo com dados da UFRN, né, e é o primeiro artigo sobre a relação de habilidades culinárias com sobrepeso e obesidade. Então, teve algumas associações interessantes, né? E aqui mostrava alguns perfis relacionados com maiores chances dos estudantes apresentarem sobrepeso e obesidade. Um deles era uma relação inversa com alto nível de confiança no uso de frutas, legumes e verduras, né? Foi inversamente, esse alto nível, né, foi inversamente relacionado com maior chances de apresentar sobrepeso e obesidade, por exemplo. E aqui, juntando dados do Nordeste, né, da UFAL e da UFRN, foi um estudo de caracterização, né, que demonstrou associação de habilidades culinárias com algumas variáveis socioeconômicas, né, por exemplo, com quem aprendia a cozinhar, né, que aquelas pessoas que tinham mais baixo nível de habilidades culinárias, elas não aprendiam a cozinhar sozinha, pela internet, ou com programas de TV, ou com livros, né? E também apresentavam mais baixa disponibilidade, acessibilidade de frutas, legumes e verduras, e mais baixo conhecimento sobre termos e técnicas culinárias. E aqui a gente publicou, ano passado, um protocolo de revisão sistemática e meta-análise para avaliar se as habilidades culinárias influenciam tanto no estado nutricional, quanto na dieta de adultos saudáveis, né? Até então a gente não tinha essa análise. E aqui algumas publicações em eventos, né, eventos científicos. Então, teve o Congresso Internacional de Obesidade, que a gente publicou um trabalho de mestrado, né, sobre a relação do nível de habilidades culinárias e o preparo das refeições com o uso de alimentos ultraprocessados relacionado com sobrepeso e obesidade nos estudantes universitários aqui da UFSC e da URGS, né, e alguns trabalhos aqui dos estudantes da UFAL, né, sobre habilidades culinárias, o local de preparo e consumo das refeições durante a pandemia. Outro, né, trabalho aqui no Combran, né, de 2022, de habilidades culinárias de estudantes universitários e a influência dos utensílios de cozinha e a situação de moradia desses estudantes.
Na extensão, né, quando a gente desenvolveu, desde que a gente desenvolveu o perfil do Instagram, né, o Nutrição na Cozinha, a gente tem divulgado aqui em cima trabalhos, publicações, né, conteúdos mais técnicos e alguns científicos, e também, obviamente, muita receitinha, né, para as pessoas, quem quiser praticar culinária. E também a gente divulgou, usou bastante para divulgar nossas pesquisas. Aqui é o canal do YouTube, em que a gente, né, com o financiamento do CNPq, a gente conseguiu criar vários vídeos, né, basicamente vídeos sobre técnicas culinárias específicas para encorajar as pessoas a prepararem refeições mais saudáveis em casa, sempre com a abordagem da nutrição, né, e praticamente serviu, na época da pandemia, como uma cozinha didática virtual. Foi bem bacana, porque teve muitos professores da TD, né, da técnica dietética, que pediram para usar os vídeos nas aulas, então foi bastante útil nesse sentido também, né? E aqui, nesses vídeos foram divididos em temporadas, né? 3 temporadas e respectivos episódios, né? Não sei o que comer, não sei o que comprar, primeira temporada, falavam do planejamento de compras, planejamento de cardápio, de refeições, higienização dos alimentos e uso de sobras programadas, né? E uso de sobras e outras refeições. A temporada 2, iniciando na cozinha, a gente explicou sobre branqueamento, tecido de cozinha, corte de vegetais, como medir corretamente ingredientes, o que é mise en place e algumas técnicas de cocção. E a temporada 3, né, a gente falou sobre desmistificando componentes essenciais na culinária. Então, a gente falou sobre temperando sua comida com ervas, especiarias, utilizando caldos e molhos. Esse vídeo foi a UFRJ, né, que elaborou, foi uma parceria que a gente tem feito, tem sido bastante interessante, porque as professoras do curso de gastronomia ali da UFRJ, que são nutricionistas, né? Óleos e gorduras e açúcares edulcorantes. Então, todos esses vídeos depois foram transformados em aulas práticas na cozinha depois da pandemia, né? Então, a gente usou todos os temas, né, para realizar essas aulas práticas. Então, aqui caldos e molhos, cortes e vegetais. A gente ervas, especiarias e temperos, como medir corretamente os ingredientes, como fazer um mise en place. A gente também teve, junto com as aulas de ervas e especiaria, visitas a alguns locais aqui. A gente tem o nosso hortodidático, que fica ao lado do Hospital Universitário, né, um projeto que é uma mini agrofloresta, né, mas que tem bastante ervas culinárias, plantas medicinais e punks também. E aqui, né, a aula de sobras, do uso de sobras, né? Então, o clássico arroz e feijão, fazendo aqui um bolinho de arroz assado no formato de quenelles, aqui o fazendo do feijão brownie. A gente fez aqui, durante 2021, todos os semestres até 2024, em parceria com o Núcleo de Estudos da Terceira Idade, Universidade Aberta da Pessoa Idosa, a gente fez cursos para essas pessoas, né? E a gente tinha, durante o semestre inteiro, uma aula por semana, né? Era praticamente uma disciplina. Então, a gente fazia muita aula prática, né, na cozinha, mas também a gente fazia visita a estabelecimentos de comercializadores de alimentos, né, para ajudar nas escolhas, explicar sobre as escolhas alimentares, e eram estabelecimentos que tinham venda de alimentos direto do produtor. Né, aqui algumas aulas sobre cortes de vegetais. Foi um desafio, né? Porque quando a gente iniciou com esse grupo de pessoas idosas, a gente pensava assim, nós vamos ensinar as pessoas que têm muito mais experiência com a gente na cozinha, né? Mas o mais interessante foi que todos eles gostavam muito, eles queriam um segundo módulo, eles queriam se formar, ter outras turmas, né, avançadas. E o que mais chamou a atenção é que eles falavam assim, né, muita coisa a gente já fazia em casa, certamente, mas a gente conheceu muitos termos diferentes, muitas técnicas diferentes e muita coisa da nutrição. Então, assim, a gente realmente conseguiu colocar a nutrição na cozinha dessas pessoas, né? O que foi muito interessante. E aqui é a nossa CPEX, é a Semana de Ensino, Pesquisa e Extensão, um grande evento que tem anualmente na UFSC, e a gente colocou o desafio para esses alunos, alunos idosos, né? Vocês vão escolher, se vocês quiserem, né, o tema que vocês já tiveram aula, e vocês vão explicar para as pessoas, né, participantes desse evento. Quem passar nesse evento, vocês vão explicar. Eles, na hora, toparam,
e a gente fez 2 vezes, né, em 2023 e 2024, nesse evento, e aqui tem, elas escolheram aqui as ervas, especiarias, né, uma aula de ervas, especiarias e açúcares edulcorantes. Então, foi muito interessante que eles mesmos explicavam para as pessoas. A gente ficava ali, né, supervisionando, ajudando, mas foi algo que eles se entreteram muito, gostaram bastante. E aqui já é uma capacitação com estudantes universitários para torná-los também multiplicadores e atuar nas escolas com crianças e com adolescentes. Então, a gente teve aqui parceria com a Enactus, que é uma organização estudantil sem fins lucrativos, e não foi aqui da UFSC, que a Enactus é da UDESC, da Universidade Estadual aqui de Santa Catarina, que encontrou nosso projeto e procurou por uma parceria para realizar essas ações nas escolas, né? Então, a gente capacitou esses estudantes e alguns estudantes de nutrição para diversos conteúdos, e aí esses estudantes capacitados é que ministraram as aulas práticas nas escolas, né? Então, aqui adaptamos a sala de aula da escola, né, para fazer oficinas culinárias, aqui preparando cookie, aqui higienizando os vegetais, e aqui a sorte que essa escola tinha uma estrutura boa, dentro da sala de aula já tinha pia, já tinha uma estrutura de semi-cozinha, né, e era dentro das aulas de ciência, uma professora de ciências que abriu espaço para nós. E aqui, numa ONG, né, uma instituição que atendia crianças e adolescentes no contraturno, a gente também levou alguns conteúdos com as pessoas capacitadas, né, e a gente teve até um livrinho de receitas publicado, elaborado por esse grupo da Enactus, né, e também foi um público de desafio aqui, principalmente os adolescentes, né, a gente chegou para explicar sobre cortes de vegetais e falando que ia fazer uma salada, os adolescentes, eu odeio salada, não sei o quê, mas o resultado final foi muito interessante, porque eles comeram tudo, eles queriam mais, não tinha sobrado. Então, foi algo muito desafiador, mas importante para nós. E aqui, explicando as etapas, né, do estudo que a gente fez com as 11 universidades, não foram as 12, porque a 12ª participou na segunda etapa só. E aqui a gente fez o transversal, analisando, né, as habilidades culinárias, a qualidade da dieta, insegurança alimentar, estresse percebido, e só aqui na UFSC que a gente avaliou também a atividade física, que a gente tem parceria com o Departamento de Educação Física, e na UFSC a gente teve 702 estudantes que participaram e serviram como baseline para a segunda etapa, onde a partir desses 700 estudantes a gente selecionou e randomizou esses estudantes em grupo intervenção e grupo controle, onde a gente realizou as oficinas culinárias do projeto de extensão, né, que é o mesmo nome, como um estudo de intervenção. Então, a gente ofereceu 5 aulas, né, 5 oficinas culinárias, com duração de 3 horas no Laboratório de Técnica Dietética, e avaliou logo após as mesmas características, aplicando os mesmos instrumentos, né? E a gente está em fase, a gente vai ainda avaliar 6 meses após a intervenção. Então, final de maio é que a gente vai fazer a terceira avaliação, que é o T2, né? O tempo 2. E 3 universidades realizaram esse ensaio clínico, né? Randomizado, que foi a UFRN e a URGS também, né? A URGS com parceria com a UFSC, a gente usou o laboratório da UFSC para fazer. Então, a gente mudou algumas coisas de conteúdo, cada universidade fez conteúdos um pouco diferentes, modelos um pouco diferentes, mas a gente tentou seguir a mesma metodologia. E no estudo transversal, os dados aqui da UFSC, né, a gente tem algumas preliminares aqui que a gente mandou para o Cambran, apenas das habilidades culinárias, né, não tem das outras variáveis. Daqueles 700 estudantes, 615 foram elegíveis, 70% eram mulheres, 90% declararam que sabia cozinhar, mas metade apresentaram autoconhecimento culinário avaliado por aquela última escala do QBHC. E aqueles que apresentaram um alto nível de habilidade culinárias foram associados com a maior frequência no preparo das refeições em casa, utilizando alimentos in natura. Então, isso prevaleceu também, assim como o estudo que ocorreu lá no período da pandemia. Só resultados preliminares, tá, gente? Aqui, no estudo de intervenção, né, no ensaio clínico,
A gente teve aqui exemplos de algumas aulas, aqui é a bolsista, né, ministrando o conteúdo, a gente fez uma capacitação e a gente sempre esteve junto supervisionando, né, e aqui também num TCC foi desenvolvido um e-book aqui do ladinho direito, né, um e-book para ajudar, né, que a gente mandava para os participantes para reforçar os conhecimentos que eles estavam aprendendo durante as oficinas. Então, eram conteúdos bem específicos relacionados ao que a gente via na prática, né? Aqui uma outra aula, né, sobre mise en place, sobre como medir os ingredientes. Aqui no cantinho esquerdo, embaixo, a gente fez alimentos regionais. Aqui era uma tainha assada. Aqui como cozinhar do zero, né, fazendo pãozinho de frigideira, fazendo uma ricota caseira, recheando tomatinho, então tudo a gente tentava também incluir legumes e verduras e frutas, né, e menor uso de gordura, menor uso de sal e também de açúcar. E é importante ressaltar que a gente não teve financiamento, a gente conseguiu parceria com a Pró-Reitoria de Assuntos Estudantis, por meio da RU, e muita doação, né, então a gente correu atrás de muita doação. E aqui alguns dados preliminares também, somente com foco no indicador habilidade culinária, né? Que a gente submeteu para um congresso que vai acontecer lá em Boston, que é o Teaching Kitchen Research Conference. Então, a gente só tem os dados do antes e logo após a intervenção, né? Nas mudanças nas habilidades culinárias, comparando o grupo intervenção com o grupo controle. O que teve de significativo de mudança, comparando os dois grupos, antes e depois, foi na alta eficácia culinária, na alta eficácia no uso de frutas, legumes e verduras e temperos, e no conhecimento culinário. Então, quem participou da intervenção teve um aumento na sua pontuação após a intervenção, em comparação com quem não participou da intervenção. E aí a gente precisa avaliar também no terceiro tempo ali, né, no T2, aliás, 6 meses após a intervenção, e relacionado com os outros desfechos, né, que é a qualidade da dieta, insegurança alimentar, atividade física também. Ali em cima, esqueci de mencionar, na nossa intervenção, diferente das outras universidades, a gente avaliou o nível de atividade física durante as oficinas culinárias também com o acelerômetro. Tinha até uma fotinho ali, em que a gente mede o nível de atividade física, a intensidade, né, da atividade física durante as tarefas na cozinha, né? No caso ali no laboratório. E aqui foi um evento ano passado que a gente apresentou o projeto, né? Que aconteceu ali na Califórnia, que é o Teaching Kitchen Symposium, que acontece anualmente. Então, uma mesa redonda ali falando sobre as cozinhas didáticas ao redor do mundo, né? Lições práticas de outros modelos, né? Então, foram 15 minutos de fama ali para todo um empenho para ir lá para o exterior para divulgar o projeto, mas foi muito interessante o evento. E aqui algumas lições e perspectivas do projeto, né? Que eu considero tanto lições como perspectivas, né? A fortaleza do nosso projeto é essa rede de colaboração que a gente conseguiu montar, né, com parcerias com todas essas universidades nacionais, representando todas as regiões do Brasil, e as internacionais também. E aqui eu faço o convite, né, para as novas universidades que eu estou me juntando ao grupo aí do CIG Dietética para a gente fazer outras parcerias. A gente não sabe se vai tocar mais estudos transversais, né, quem sabe, mas se não tocar de outras formas, a gente consegue fazer parceria, né, o projeto tem um tema da culinária, da nutrição e culinária muito forte, e todas vocês trabalham aqui, né? E essa articulação da pesquisa com o exercício profissional e atendimento à comunidade, né? Pesquisa e extensão, então, principalmente no estudo de intervenção, a gente usar oficinas que a gente aplica na extensão, né? Então, ao mesmo tempo que a gente está investigando, a gente está ofertando essas aulas, né, para o público-alvo. A qualificação pessoal, né, tanto de estudantes quanto pesquisadores envolvidos, né, quando a gente faz os treinamentos, principalmente os estudantes, colocam eles para ministrarem essas oficinas, e as contribuições para a ciência e também inovação, né, essa necessidade do projeto de trazer uma informação técnica com embasamento, né, trazer novas descobertas, não tratar a culinária de qualquer forma, né, ter um embasamento científico mesmo, né, e também os novos produtos e serviços em termos de inovação, né, como eu falei,
os materiais que a gente está desenvolvendo, que vão servir, que a gente vai fazer um registro, né, de patente, alguns já foram publicados, eu vou falar aqui para frente, e como esse aqui, né, que são os gibis, dentro do projeto Missão Nutrir, do Estúdio NES, que é uma parceria com a Secretaria de Inovação aqui da UFSC, né, que nos procurou também para fazer materiais para serem distribuídos nas escolas, mas não somente distribuídos, para atuar nas escolas como uma inserção curricular, né, fazer capacitação com os professores do ensino básico e também até com merendeiras, baseado nesse material, e vai ter um material também para essa capacitação, né? E aqui também eu faço um convite de divulgação, né? Que tem um kit desse material, não só da nutrição, mas tem de várias áreas que eles elaboram, né? Quem quiser fazer parceria, eu posso mandar um kit desse, né? Para a universidade que quiser fazer parceria. E para vocês olharem como que é esse material. Ele me deixou, né? O pessoal do Estúdio NES me deixou vários kits. Esse é um primeiro que a gente que eu validei, né? Não era tanto relacionado com nutrição na cozinha, mas as próximas edições vão ser com conteúdo do projeto Nutrição na Cozinha. E aqui são os nossos apoiadores, né? Muita gente, muitos órgãos aqui dentro da UFSC, né? O Núcleo de Desenvolvimento Infantil, que doou alimentos, o RU, né? Junto com a PRAE, o NET, que é o Núcleo de Estudos da Terceira Idade, a Sinova, né? E o Estúdio NES, com essa elaboração de materiais. Aqui a gente tem um projeto de consumidores responsáveis, células de consumidores responsáveis, que juntam agricultores de alimentos orgânicos, e eles nos ajudou com doações também. O Jardim Botânico, que doou algumas ervas, algumas especiarias, a Inactus, que eu já falei para vocês, e alguns supermercados locais aqui. Então, esse é o nosso grupo, né? Diferentes anos, diferentes alunos, a gente até fez uma camisetinha. Aqui é a logo do projeto atual, né? A gente também está registrando o projeto como registro de marca aqui na Sinova, né? Nessa Secretaria de Inovação. E eu acho que era isso que eu tenho para tratar. Agradeço mais uma vez e fico à disposição para perguntas. Manuela, muito obrigada por essa linda exposição, né, da sua experiência com pesquisa e extensão, aliando esse rigor científico e o contato também, né, com tantas pessoas para levar esse assunto que para a gente aqui do SIG Dietética é tão importante e nos motiva também. E eu fui, né, fui participante da editoria de um número temático de alimentação saudável adequada, e aí na editoria a gente sempre via muito a citação ao sobrenome Jomori nos artigos. E então, assim, no meio acadêmico e científico, a gente geralmente conhece o sobrenome, né? As pessoas, a gente conhece o sobrenome. E eu fiquei muito feliz quando você entrou no SIG Dietética, porque o sobrenome Jomori ganhou um rosto e agora uma trajetória. Então, é muito bom poder acompanhar, entender, né, quem é a pessoa por trás daquele sobrenome que produz tanto conhecimento, com tanto rigor científico. E foi lindo acompanhar assim, essa experiência. E eu queria muito, assim, de toda a linha do tempo que você fez, né, e como que culinária ela tem tido essa divulgação, né, tão ampla nesses últimos anos. E eu queria entender um pouco em termos de trajetória pessoal, o que te fez escolher cursar nutrição e trabalhar com esse assunto, Manuela? Bom, já faz muito tempo, né, que eu me formei em 2002. A escolha da nutrição, assim, para mim sempre foi por conta da comida. A comida sempre fez parte da minha família. Meu pai meus avós foram agricultores, né? Então, era uma vivência assim, pessoal, e eu sempre quis alguma coisa na área de saúde, né? Sempre me motivou, mas eu não queria medicina, como a minha irmã já estava fazendo, né?
Então, acho que foi uma escolha assim muito muito bacana para mim, muito gostosa, digamos assim, né? E, e inicialmente eu nem pensava nessa minha área que é hoje alimentação coletiva, né? Sei lá, pensava como muitos estudantes, talvez clínica, não sei o quê, já atuei em algumas outras áreas assim, logo que eu me formei. Mas assim, desde o início, desde a graduação, eu ia muito para a cozinha. Eu sempre fiz estágio, na época não era estágio não obrigatório, era extracurricular, sempre procurava estágio nas empresas, Sapores, sei lá, né, as outras empresas grandes, sempre ia para restaurante, sempre ia para cozinha, gostava muito da técnica dietética. E para trabalhar, a primeira vez que eu fui trabalhar com técnica dietética foi lá na UFAL, né? Eu comecei como docente na UFMT, na alimentação coletiva, mas na UFAL na alimentação coletiva tinha a técnica dietética, e lá foi um grande desafio, porque o MEC estava avaliando, na época que o MEC estava avaliando o curso, e falou do laboratório, que estava precisando de grandes melhorias, não sei o quê, e quando eu cheguei na minha área só tinha eu e mais uma professora, e a professora, você vai pegar a técnica, deu, ai, que ótimo, só precisa fazer 1000 coisas no laboratório, deu, meu Deus, né, eu sozinha, né? Como é que eu vou fazer? Mas foi um desafio, uma oportunidade, né? Porque daí eu falei assim: não, aqui não vai ter só aula, vai ter que ter projeto, vai ter que ter as pessoas entrando aqui. E a gente foi revitalizando aquele laboratório. Então, assim, tudo isso eu abraço como uma causa, né? Uma militância praticamente mas também com muita preocupação com a nutrição, né? Com a nutrição, como que a gente está olhando a nutrição e como que a gente quer que a nutrição esteja, porque a técnica dietética, a culinária da área da saúde, a nutrição é a única que trabalha com isso de forma sistemática, né? De forma formal e em disciplinas. Então, é o nosso principal objeto, um dos principais objetos que a gente tem que trabalhar e muito bem trabalhado, né? E até tem novas vertentes aí, né, surgindo, inclusive com as minhas colegas do projeto, né, a Carol e a Ana Carolina ali da Unicamp, trabalhando com medicina culinária, que eu acho super importante a gente estar nesse cenário, né? Porque é o nutricionista que tem ali o conhecimento para levar isso de uma forma mais séria, né? E principalmente na transmissão desse conhecimento para as pessoas, né? Porque todo mundo sabe de nutrição um pouco, e as informações que a gente vê, né? Não sei se é fake news, mas assim, o jeito que é disseminado, né? É preocupante às vezes, né? As pessoas chegam para nós da nutrição, e aí, isso é verdade? Eu posso comer isso, né? Não sei o quê, eu vou melhorar. Então, a gente tem que estar ali na frente e a culinária é nosso principal eixo, sabe? Não tem nenhum outro profissional da área de saúde que vai ter competência como nós para trabalhar isso, né? Eu me estendi aí na sua pergunta, mas eu acho que ela, né, a culinária ali, a comida sempre muito presente, né? Então acho que foi uma das grandes motivações e por isso também esse projeto, né? Que também, né? Nutrição na cozinha, né? Tem locais que eu fui trabalhar que era muito pejorativo, né? A cozinha é um lugar ali, né? De escanteio, não é um lugar principal, mas ele para nós, né? Na nutrição acho que tem que ser um dos principais locais e locais de estudos e de aprofundamento, né? Sem dúvidas. Bom, tem muitas. Obrigada aí pela resposta, tem muitas participações aqui no chat. Eu vou falar algumas, né, das perguntas, mas tem muitos elogios também para a sua trajetória e agradecimentos à palestra. E a Regina Oliveira, ela faz uma reflexão aqui sobre o termo PANCs, né, de plantas alimentícias não convencionais, e sugere essa reflexão sobre não utilizar o termo punks e utilizar plantas tradicionais, visto que o termo punks ele é muito urbano e acadêmico e não reflete a cultura alimentar. E também, falando aí que Bruna Crioula tem utilizado o termo plantas não colonizadas, que seria melhor do que punks. Se você puder falar um pouco sobre isso.
Regina, obrigada pela sua observação, né? Eu não tenho aprofundamento, né? E não tem problema nenhum de falar isso sobre esse tema. A gente precisa realmente estudar melhor na hora, principalmente quando vai trabalhar com a população, né? A gente está levando ali para a população. Então, eu te agradeço, né? Eu vou procurar me informar melhor. Você colocou ali, né, com a Bruna Crioula. Eu acho que é isso, né? Porque falar que é não convencional, né? Ela foge um pouco da característica original, né? Que é esse tipo de alimento, né? Como que é original, né? Então, eu acho que isso é importante. Nunca foi o foco das nossas oficinas, né? A gente só inseriu ali meio que junto quando a gente vai falar sobre ervas, especiarias em temperos, que a gente tem bastante conteúdo para trabalhar nas oficinas culinárias, né? Nunca foi o foco trabalhar né, punks, mas ela foi surgindo principalmente com as parcerias que a gente teve, que o nosso horto didático aqui, né, mostrava algumas delas. Mas eu acho que sim, acho que a gente precisa se atualizar, né, nas terminologias e buscar o termo certo para não ficar disseminando também algo que é tão tradicional, né, que é tão rico, que a gente precisa valorizar como merece ser valorizado, né? Mas eu te agradeço, mais agradeço do que, né, esclarecer sobre esse tema que realmente a gente não aprofunda. Muito bom. A Regina, inclusive, deixou o e-mail dela aqui para contato. Muito obrigada, Regina, pela sua participação. Temos aqui Semiramis, então, uma das nossas referências em técnica dietética, né, que deixou aqui uma participação sobre se você poderia comentar em relação à sua experiência como docente, em qual estágio da formação na graduação para os nutricionistas você entende ser o momento mais adequado para iniciar o contato com os alimentos? Durante a formação, Isso. olha, eu acho que tem que ser desde o início, né? Ele tem que perpassar assim, toda a formação. Eu acho que desde o início, logo de cara, o aluno já vê, né, que isso é um dos principais elementos, né, de objeto da nutrição, na minha opinião, sabe? Porque às vezes tem currículos que vê no meio, depois fica um espaçamento sem ver, né, esse contato, começa, sei lá, em semestres mais posteriores, ou só vê lá no final, tem curso que só lá no estágio, né? Eu acho que tem que, desde o início, ter esse contato com o alimento, né? E de diferentes perspectivas, sabe? Eu acho que é necessário. Aí, quais outras unidades curriculares? Com quais outras unidades curriculares você experimentou transversalizar os conteúdos da técnica dietética? A gente aqui trabalha, né? Eu, como estou na alimentação coletiva, né, em gestão de WAN, a gente trabalha direto com isso, né? Nas outras, eu não lembro. Tem assim na parte de aqui na UFSC, né? Estou trazendo mais da UFSC, as outras universidades eu não lembro muito, que já faz um tempo. Mas na UFSC tem na parte de cálculo de dietas, eles fazem algumas práticas no laboratório, né? Para diferentes faixas etárias, se eu não me engano. Tem algumas, eu não estou me recordando aqui, que agora eu não estou mais na TD, né? Eu acho que é mais na nossa mesmo, alguma coisa de clínica, alguma coisa de materno-infantil, né? Início ali da alimentação complementar, eu acho que tem também. E eu vi algumas coisas aqui na medicina trabalhando com pediatria, mas eles não agregaram a gente. Era alguém da medicina ali, que é uma coisa que eu vou até procurar saber. Maravilha. A Josiane parabenizou a sua belíssima trajetória e a pergunta dela é sobre, diante de tantos estudos, qual é, na sua opinião, o maior desafio ou barreira a ser enfrentada para a promoção da culinária para a população? São muitos, né?
porque agora, assim, né, a gente fazendo oficinas culinárias, como eu falei, a gente não tinha, por exemplo, uma das coisas é financiamento, né? Aqui na U, a gente precisa de alimento que tem um custo, né? E aqui a gente não tem um recurso ali da extensão para fazer isso. Algumas universidades têm, mas aqui, como a gente fez com estudantes universitários, a Pró-Reitoria das Assuntos Estudantis nos auxiliou, né? Aqui, se não for na disciplina, o laboratório de técnica dietética, ela não vai adquirir alimentos para projetos, né? Tem essa dificuldade de recurso. E quando a gente vai fazer lá fora da UFSC, né, adaptando as cozinhas fora da UFSC, né, na sala de aula, como eu falei para vocês, a gente vai depender dessas instituições ou das parcerias, né? Então, a gente fez com aquela Enactus, né? A gente tem que fazer muita parceria, né? Então, a Enactus, essa organização estudantil, ela conseguia algum recurso só para os gêneros ali, né? E a gente ia nas escolas e fazia as oficinas. Então, o grande desafio é, primeiro, a gente conseguir executar oficina culinária, né? E antes de executar, a gente convencer os setores, né, que isso é importante. E depois a gente avaliar, né, avaliar se teve alguma mudança, se teve algum efeito e se não teve o que fazer, né? Então acho que é importante a gente ter uma metodologia rigorosa, né? A gente fazer um bom planejamento e principalmente uma metodologia de avaliação para a gente não só fazer, fez, foi legal, né? A gente avaliar se aquilo teve um efeito, né? Por isso ali a pesquisa com a extensão trouxe uma coisa muito importante, uma sistematizada para isso tornar uma rotina, né? Se eu avaliando antes e depois, aquilo fez um efeito, né? Eu não avaliei ainda os outros desfechos, pode ser que não dê nenhum efeito, né? E se não der, a gente vai ter que mudar alguma coisa ou até suspender, né? Dizer assim, não vai precisar. Mas, a princípio, a gente precisa, dentro da metodologia, avaliar, né? Avaliar sempre para a gente mostrar que isso deu ou não efeito, né? E avaliar com instrumentos validados de preferência, né? Então, acho que esse é um caminho. Perfeito. A Josiane também tem uma outra pergunta sobre qual é a sua opinião sobre inclusão de habilidades culinárias e culinária nos currículos da educação básica. Sim, e é essa a proposta que a gente está com a parceria ali com o Estúdio NES, né? Que eles estão elaborando o material, mas eles não são só uma instituição que elabora material educativo, né? Eles fazem projetos. Então, junto com o material, eles vão em secretarias, né, de educação, em algumas escolas, eles já conseguiram que o Instituto Malve comprasse esses gibis para aplicar em umas instituições que atendem crianças. No caso, ali em Alagoas, teve o CREM, né, que esqueci a sigla, mas é uma instituição que atende crianças, né, em recuperação nutricional, do estado nutricional, e já para incluir esse material, não só entregar os gibis, né, mas junto com os gibis, começar a fazer capacitação com os responsáveis, né, professores e merendeiras, para que isso seja incluído de fato nos currículos, né, porque a gente tem já em legislação estabelecido, né, na LDB e também no próprio PNAE, né, um incentivo, um estímulo ali para trabalhar com educação alimentar nutricional e nada mais melhor do que trabalhar dentro da educação alimentar nutricional com habilidade culinária, né, que é onde o aluno vai ter contato. Isso, Semira, Centro de Recuperação e Educação Nutricional, CREM, exatamente. Então, foi eles, né, o Instituto Malve comprou aí uma leva desses materiais para distribuir primeiramente lá no CREM de Alagoas. É bacana, Semiramis. Então, é uma coisa que é super possível, mas também precisa de muita parceria, né? Precisa de muita gente trabalhando junto, né? E com um propósito, né? E com a seriedade também. Então, a gente tem aí, nessa perspectiva, a gente tem, assim, uma esperança, né? Boa, uma boa perspectiva aí junto com essa instituição. E eu reforço aqui o convite, né? Que quem quiser colaborar, né? A universidade que quiser colaborar nas suas regiões, né? Porque nada como a universidade atuando ali como articulador para que isso seja
de fato inserido nas escolas, né? Então aqui a gente vai começar aqui com Santa Catarina, né? Mas esse material a gente quer para o Brasil mesmo, né? E daí por isso que aqui eu estendo esse convite, né? Daí a gente vai conversando, né? Para ver como que a gente viabiliza tudo isso. Mas eu acredito que é super possível, né? A gente só tem que fazer a coisa certa e talvez falar com as pessoas certas, né? Falar com quem manda, de repente. Muito bom. São muitas práticas, né, para equilibrar, para você poder estruturar esses projetos todos, mas muito bom realmente entender que esse ensino ele pode começar desde a educação básica. E, Manuela, pensando em também trajetória, eu sou professora de técnica dietética e percebo uma mudança muito grande no perfil dos alunos em relação à culinária, em relação à participação nas aulas de técnica dietética hoje em dia. Inclusive, tem muitos alunos que trabalham com produção de conteúdo relacionado, né, à culinária para as mídias sociais. E quando eu me formei, isso muitos anos atrás, ali anos 2000, primeira metade ali dos anos 2000, existia uma tentativa de desvincular o nutricionista da cozinha e do ato de cozinhar, como se fosse realmente, né, um demérito. E eu percebi essa mudança muito forte, assim, eu gostei muito de cursar técnica dietética, né, durante o curso de nutrição, mas eu entendia que essa não era a visão da maioria dos meus colegas, né, vários não gostavam, era uma atividade que muita gente realmente não queria fazer. E eu queria entender hoje em dia como é que você percebe essa relação dos alunos, né, do curso com técnica dietética e as outras disciplinas relacionadas ao preparo de alimentos. Olha, eu acho que eu sou da mesma geração que você. Eu também, né, quando eu me formei, tinha essa conotação pejorativa, né? Tipo assim, lugar de nutricionista na cozinha, como se ela não soubesse das coisas, né? Ou ele ou ela. E hoje eu já vejo essa parte um pouco diferente, mas eu acho que tem a ver com esse histórico que eu falei da questão da mídia, principalmente. Isso tem sido valorizado, né? Pessoas famosas, chefes, né? Claro, no âmbito mais, como eu disse, de gastronômico, não do dia a dia do que a gente faz em casa, que ninguém posta arroz com feijão, como eu falei, né? Mas os alunos e programas assim, tipo MasterChef, essas coisas, é a geração que vivenciou isso, né? E gostou disso. Então, esse contato ali eu vejo um pouco melhor, né? Um pouco mais de valor, nem que seja por esse lado, mas não assim, não vamos tratar disso, né? Nossa, é dieta, é prescrição e deu. Eu acho que isso melhorou um pouco, tanto é que, como você mencionou, os alunos estão postando coisas, né, de culinária, eles fazendo muito reels, assim, de receitinha fit, parará. Eu acho que essa relação pode ter melhorado e talvez por essa influência, né, precisaria investigar. O que a gente precisa ficar atento agora, né, se essa influência não pode estar indo para um outro extremo, né, só coisa muito fit, só muita descaracterização do tradicional, né, que tem coisas que não dá para, né, modificar tanto e nem pelo fato de não modificar tanto não vai ser saudável, né, não vai ser nutritivo, né, porque é isso que às vezes aparece. Então, a gente tem que cuidar muito com os extremos, né, e aí isso vai acompanhar as gerações conforme o mundo está mostrando para nós, né. Então, por isso que a gente tem que preocupar com essa difusão de informação, porque é isso que está chegando. E se a gente não aparecer na difusão de informação séria, vai acontecendo essas tendências, né? Que não é do nosso controle, né? Mas a gente pode fazer a diferença ali na hora de trazer a informação um pouco com mais seriedade, com base científica mesmo, né? E fazer com que o aluno pegue gosto por isso também, né? Não só para aquilo que vai dar mais engajamento, que vai dar mais seguidores, né? Então, acho que o profissional tem que... E daí, junto com ali, né, que a Semires
Semira me perguntou em que momento do currículo, eu acho que a parte de ética também tem que ser desde o início, né? Hoje a gente tem o nosso código de ética super completo, né? Que fala principalmente dessa divulgação, né? Do que pode, do que não pode, e às vezes o aluno está fazendo enquanto aluno, né? Às vezes sem poder, dando até dicas e orientações sem poder, e às vezes dicas erradas, né? Então, assim, até isso acho que pode acompanhar o contato com o alimento desde o início, mas a questão ética também, né? Mas assim, ao mesmo tempo, né, que ele está valorizando um pouco mais, talvez ele não tenha ainda muita noção, né, do preparo ali, da habilidade mesmo, porque, igual eu falei, ele não pratica aquilo que é básico, aquilo que é do dia a dia, ele vai fazer aquilo que vai dar engajamento, né, e que não é coisa do dia a dia. Então, às vezes, tem essa questão que a gente precisa trabalhar ali, né? A questão ali da Josiane, né? Nutricionista precisa saber cozinhar, né? Na minha opinião, sim, tem muita gente que acha que não, né? Não tem problema, né? Cada um pode ter sua opinião, mas eu acho que quando você sabe, quando você aprende e usa bem da técnica dietética, nem que seja só na disciplina que você tem aprendido, que já é de bom tamanho, ok, você já sabe muita coisa técnica, você já adquire uma boa competência e principalmente habilidade para poder trabalhar ali depois na ponta, né, enquanto profissional. Então, que seja bem aproveitado, né? Talvez a pessoa não vá praticar sempre, mas eu acho que algum conhecimento básico ela precisa enquanto profissional da nutrição, né? Muito. É excelente essa discussão também sobre código de ética aplicado também a mídias sociais, nesse aspecto, né, de engajamento, de postar o que vai dar engajamento, mas lembrando sempre que a gente tem um código de ética que tem que ser respeitado. Manuela, muito obrigada pela sua participação aqui no SIG. É um prazer saber que a gente vai continuar, né, se encontrando aí nas reuniões do Comitê Executivo, e acho que podemos encerrar a sessão. Lembrando que essa gravação fica disponível depois no YouTube. Tá bom? Muito obrigada a participação. Obrigada, Isabelle. Obrigada a todos, né? Obrigada ao grupo por me receber. Eu acabei de entrar, né? E eu fico bastante feliz de já poder trazer a minha fala aqui, trazer um pouco de mim com o meu projeto, né? Então agradeço muito, fiquei bastante feliz. E obrigada a todos que estão aqui nos ouvindo. Obrigada, um bom dia. Bom dia. Podemos